Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aí para fazermos essa revisão para a prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Está chegando aí o grande dia e eu, professor Moacir Cabral, quero dar aqui a minha contribuição a vocês que farão essa prova. E como será essa contribuição? Nós vamos, a partir de hoje, aí, comentar as provas anteriores de língua portuguesa para que você possa se preparar, ver os assuntos mais cobrados, tirar aqui as últimas dúvidas e garantir assim a sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa prova. Você baixa aí, né? Nós vamos começar aqui comentando a prova de língua portuguesa que foi aplicada em fevereiro de 2017. Tá certo? Então, baixa aí o material, tem um link aí para que você possa então baixar essa prova e resolver aqui conosco as questões de língua portuguesa. Beleza? Vamos lá? Então, tamo junto, galera. Olha só, a prova de língua portuguesa ela começa com texto. Tá? Texto bem tranquilo, a leitura vai fluir numa boa e as questões também fáceis. A prova de língua portuguesa da PM de Minas Gerais, você pode esperar uma prova tranquila. Uma prova tranquila não quer dizer que você possa ir de qualquer jeito. Você tem que prestar atenção, fazer uma leitura crítica dessa prova, não é a mera leitura de conteúdo e resolverá as questões numa boa. Agora, não vá nessa, por favor, de responder as questões sem ler o texto. Tá? Não faça nenhuma interpretação com base em fragmentos do texto. Leia todo o texto e depois vá para as questões, ok? Então, vem comigo, curta, compartilha aí esse vídeo, vamos juntos. Olha só, língua portuguesa, olha o texto aí, título, ousadia, tá? O texto traz um título e quando tem um título é sempre uma marca significativa. Não despreze a leitura de um título. Vamos lá. A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas, ao saltar, a contrariedade se anunciou. A sua passagem já está paga, disse o motorista. Paga por quem? Esse cavalheiro aí. E apontou um mulato bem vestido que acabara de deixar o ônibus e aguardava com um sorriso junto à calçada. É algum engano, não conheço esse homem, faça o favor de receber. Mas já está paga. Faça o favor de receber, insistiu ela, estendendo o dinheiro e falando bem alto para que o homem ouvisse. Já disse que não o conheço. Sujeito atrevido, ainda fica ali me esperando. O senhor não está vendo? Vamos, faço questão que o senhor receba a minha passagem. O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo. Melhor para ele, ganhava 2 vezes. A moça saltou do ônibus e passou fuzilando de indignação pelo homem. Foi seguindo pela rua sem olhar para ele. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado a alguns passos. Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele. Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater, aflita. Abre, abre aí. A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala, contando aos pais atônitos, em termos confusos, a sua aventura. Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até aqui. De súbito, ao voltar-se, viu pela porta aberta que o homem ainda estava lá fora, no saguão. Protegida pela presença dos pais, ousou enfrentá-lo. Olha ele ali, é ele, venham ver, ainda está ali o sem-vergonha. Mas que ousadia! Todos se precipitaram para a porta. A empregada levou as mãos à cabeça. Mas a senhora... Como é que pode? Mas a senhora, como é que pode? É o Marcelo. Marcelo? Que Marcelo? A moça se voltou surpreendida. Marcelo, meu noivo. A senhora conhece ele. Foi quem pintou o apartamento. A moça só faltou morrer de vergonha. É mesmo. É o Marcelo. Como é que eu não o reconheci? Você me desculpe, Marcelo, por favor. No saguão, Marcelo torcia as mãos, encabulado. A senhora é que me desculpe. Foi muita ousadia. Está aí o texto do Fernando Sabino, né? A ousadia, para gostar de ler. Tá? Isso aí, inclusive, é uma coleção que eu sempre indico aos meus alunos que querem aí aprofundar, melhorar a sua leitura. Procure os livros dessa série para gostar de ler. Tá, ok? É uma excelente série de livros, de obras, contos, crônicas, poesia, para quem está querendo iniciar aí, ou melhorar a sua leitura. Então vamos lá, avante. Nós temos aqui um conjunto, uma sequência de questões, né, partindo da interpretação de texto. Então vamos direto para aí a primeira questão. Acompanhe, por favor, no material de apoio. Sobre o narrador, é correto afirmar que
Muito bem, sobre narrador, aqui já não está nos remetendo o quê? A um tópico que está lá no nosso edital chamado de tipologia textual. E falando de tipologia textual, um dos tipos sempre cobrados ali pela banca, né, pela PM de Minas, é a narração. Lembre-se, narrar significa contar uma história. E para que se conte uma história, você tem ali alguns elementos dessa narrativa. Que elementos são esses? Tome nota aí da sua revisão. Olha só, você tem personagens, né? Você tem o espaço, o ambiente em que essa história se desenrola, você tem o fator tempo, é um tempo cronológico que é onde há o encadeamento dos fatos, a sequência das ações das personagens. Ok? Então, tempo e encadeamento dos fatos, nessa sequência de ações, caminham juntas aí, são elementos que caminham juntos aí nessa questão da narrativa e que pode apresentar um desfecho. Agora, o ponto aqui é o seguinte, uma narrativa ela tem o seu foco narrativo. O que é esse foco narrativo? O foco narrativo é a perspectiva de quem conta essa história. E essa história ela pode ser contada por um narrador personagem, aquele que participa da história, ou pode ser apenas um narrador que tem o domínio dos fatos, mas não participou dessa história, né? Esse narrador que tem o domínio, o narrador onisciente, o narrador em terceira pessoa. E o narrador personagem, aquele que participa, é o chamado narrador em primeira pessoa. Vamos ver, feita essa breve revisão acerca do texto narrativo, vamos lá, olha só, né? Letra A diz que o narrador é a personagem que figura como a moça. Não, observe bem logo no início, né? Começa, a moça ia em ônibus muito contente desta vida, mas a saltar a contrariedade se anunciou. E aí você tem ali a fala, então, do motorista e da moça. Então podemos perceber que o narrador não é a moça aí, né, que participa da história. A letra B diz que o narrador não é onisciente, que ele não teria, então, conhecimento acerca dos fatos. Não, ele tem total domínio da história. Então não pode ser a letra B. A letra C diz que o narrador é a personagem de nome Marcelo e não participa da história narrada. Ora, bolas. Né? Primeiro que o Marcelo é sim, né, personagem, participa da história. Nós temos a fala do personagem, Marcelo, aqui, né, nessa história, de forma tal que não é ele também o personagem. Então, restou para nós aí o quê? A letra D, afirmando que o narrador é onisciente. Ok? Beleza? Tranquila essa questão. Já fizemos aí uma revisão acerca dos elementos que compõem a narrativa. Próxima questão. Marque a alternativa correta que corresponda à sequência de comportamentos da protagonista durante o desenrolar da narrativa. Olha só, hein? Durante o desenrolar, ele quer ir a sequência de comportamentos. Está muito fácil responder essa questão. Por quê? A banca trouxe aqui uma série de itens, né? E ela quer a sequência exata. Então ela tem aqui uma sequência que começa com envergonhada, outra contente, outra indignada, outra aflita. Muito bem, você indo ao início do texto, você já vai identificar, né, como é que a moça estava, né? Qual era ali, né, o comportamento da protagonista ao longo da história. Começa já, a moça ia no ônibus muito contente. Ora, nós só temos uma alternativa que começa aí indicando que a moça estava contente. É a letra B. Letra B, então, é a resposta correta, ok? Fácil, fácil essa questão. Muito bem, a questão número 3 diz aí, né? Marque a alternativa correta que corresponda à percepção da personagem Marcelo em relação ao pagamento da passagem. Olha só, a percepção que o Marcelo teve. A fundamentação para que você responda a essa questão está lá no texto, lá no final do texto. Olha só qual é o comportamento do Marcelo ao final de tudo, né? Ele diz, no saguão Marcelo está lá, né? O narrador, no saguão Marcelo torcia as mãos encabulado. 2 pontos, e aí introduz a fala do Marcelo. A senhora é que me desculpe. Foi muita ousadia. Muito bem, assim então só pode ser o quê? A resposta letra A, indicando aí, né, que a percepção que o Marcelo teve foi que realmente foi uma ousadia ele se propor a pagar a passagem da moça, ok? Então, veja bem, meus caros, olha que dica importante vou trazer para você, né? Compreender e interpretar um texto, o sentido está no texto. Então, leia atentamente, não tenha pressa nesse momento.
Qualquer coisa que você atribuir ao texto e que não esteja realmente nele, né, não esteja ali delimitado no texto, você irá promover uma divagação, você vai extrapolar os limites do texto e fatalmente irá errar essa questão, ok? Então, vem comigo, questão número 4, Na passagem, o motorista ergueu os ombros e acabou recebendo. Assinale a alternativa correta que corresponda ao resultado auferido pelo motorista, em consequência da ação do verbo receber. Ora só, percebam bem na história, né? O Marcelo já havia pago a passagem da moça, certinho? Já havia pago essa passagem. E o que acontece? Ela insiste com o motorista para que ele receba novamente por esta passagem, já que ela até então não havia reconhecido o Marcelo. E então o motorista ainda fala, não, mas já está paga. E ela insiste então, ao insistir e o motorista, fazer com que o motorista então recebesse novamente pela passagem, o motorista ele percebe aí o quê? Algo vantajoso, né? Receber 2 vezes pelo mesmo serviço. Então está óbvio aí, né, que a consequência da ação do verbo receber é que foi uma vantagem para o motorista, foi algo vantajoso para ele. Certinho? A letra A fala vergonhoso, não há motivo nenhum para ele se envergonhar disso, né? A letra C fala que foi nocivo, né? A consequência nociva, não foi nada nocivo e nem lesivo, não lesou ninguém. Pelo contrário, ele teve a vantagem aí de receber, tá certo? Bom, 5. Marque a alternativa correta que corresponda à motivação da protagonista em enfrentar o homem que ela acreditava tê-la seguido. Ó, marque a alternativa correta que corresponda à motivação da protagonista em enfrentar o homem. Em que momento ela enfrenta o homem? Observe bem que lá, de acordo com a história, ela só enfrenta o homem no momento em que ela chega ao apartamento dela e que ela está ali, né, já com a empregada, com os pais em volta. Então, preste atenção que está muito fácil, né? Foi a presença da empregada? Não, somente a presença da empregada, não. Além da empregada, estão presentes também no apartamento os pais da moça. Né? O fato de seu apartamento estar localizado no térreo, não. O fato do apartamento estar localizado no térreo não foi o fator que fez com que ela o enfrentasse, mas sim, letra C, a proteção dos pais. Isso está claro lá no texto, né? Está expresso lá no texto. Questão número 6. Marque a alternativa correta cuja frase foi apresentada no sentido conotativo. Muito bem, aqui está falando em sentido conotativo e vamos lembrar então. As palavras na língua portuguesa podem ser utilizadas em sentido denotativo, sentido real, sentido dicionarizado e em sentido conotativo, chamado sentido figurado. E ele está querendo saber justamente isso daqui, né? Em que frase aqui você tem uma expressão em sentido conotativo, ou seja, em sentido figurado. Vamos lá, na letra A fala que a Maria ficou sabendo que seu quarto está limpo. Perfeito, tranquilo, tudo em sentido denotativo, aí não tem nenhuma expressão figurada. Na letra B fala que Maria ficou sabendo que seu carro está limpo, a mesma coisa da anterior. Na letra C fala, no fim de semana teve uma chuva de granizo no centro da capital. Beleza, chuva, empregado aí, né, no seu sentido real mesmo, né, de precipitação aí, pluviométrica, aí uma chuva de granizo. Né? Então, aquela chuvinha mais forte ali, que pode até provocar danos, né, em veículos, quebrar uma vidraça, telhados e tal, mas está correto. E a letra D diz, no fim de semana teve uma chuva de dinheiro. Olha só, agora aqui sim, chuva de dinheiro. Alguém já viu uma chuva de dinheiro? Obviamente não, né? Então é uma expressão no sentido figurado. Quando nós estamos falando de chuva, nós estamos falando de um fenômeno natural, né, de um fenômeno climático. Então, em sentido denotativo, é isso, é a precipitação pluviométrica, é a chuva mesmo que cai ali do céu. Agora, chuva de dinheiro só pode ser uma expressão figurada, ok? Então, em sentido conotativo, letra D. A questão 7. A questão 7, olha, questão bastante interessante, é um assunto sempre cobrado pela PM de Minas. Olha só, marque a alternativa correta, cujas palavras classificam-se como polissêmicas. Vamos lá, né? Semântica, sema vem de sentido. Poli significa vários sentidos. Então, ela está querendo saber aí, cujas palavras classificam-se como polissêmicas, ou seja, que tenham vários sentidos. A palavra é a mesma, a grafia é a mesma, a pronúncia é a mesma,
porém apresenta sentidos diferentes dependendo do contexto. O contexto é quem vai nos dar, então, o sentido que aquela palavra está empregada. Então, veja só, de cara nós já temos aqui o quê? A letra A. Na letra A nós temos vela, e a vela pode ser tanto a vela para iluminar, pode ser a vela do barco, pode ser a vela do filtro, aquele filtro de barro, né, que utiliza ali também uma vela para fazer o sistema de filtragem. Né? Diga-se de passagem, considerado pela ONU, né, o sistema de filtragem mais eficiente, tá? Porque é por gravidade. Aí nós temos então uma palavra polissêmica, marginal, né? Marginal pode ser aquilo que está à margem de alguma coisa, né? Uma via marginal que está ao lado ali de uma pista principal. Marginal, aquele que está à margem da sociedade. Observe bem que a palavra marginal aí também tem o seu caráter polissêmico, né? É uma palavra polissêmica. Cabo. Cabo pode ser o cabo da vassoura, pode ser também a graduação, o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, o cabo do Exército. Então também temos aí uma palavra de caráter polissêmico, pode ser o cabo da panela, tá ok? Então a mesma palavra, a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas dependendo do contexto. Então ela assumirá um sentido diferente. E por fim, mangueira, né? Nós podemos pensar aí na mangueira, que produz o fruto, né, da manga. Nós podemos pensar na mangueira ali, o artefato utilizado para conduzir ali uma água, né, para o jardim, por exemplo, e outros sentidos que a mangueira pode assumir, ok? Então, são palavras aí com caráter polissêmico. Grafia é a mesma, pronúncia é a mesma e aí você terá o sentido dela, né, mudando de acordo com a aplicação em um determinado contexto. Muito bem. Questão número 8. Questão número 8. Marque a alternativa correta que corresponda à utilização de discurso direto. Essa questão estará lá na sua prova, tá? Nós temos 3 tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto livre. Vamos lá. O que é o discurso direto? O discurso direto ele acontece num texto quando o autor, tá, ele abre espaço para a fala de outra pessoa dentro do texto. Nesse caso aqui, na história que nós acabamos de ler, né, nessa narrativa produzida pelo Fernando Sabino, observem, você tem um narrador, aquele que conta a história, e ele abre o espaço para a fala das personagens. Então, essa fala das personagens dentro da história é o que nós chamamos de discurso direto. Num texto dissertativo, tá? Aqui é um texto narrativo nessa prova, mas no texto dissertativo você também pode ter o discurso direto. Aquele que é o autor do texto dissertativo, está discutindo ali um tema, ele pode abrir espaço no texto para reproduzir a fala de uma autoridade, de algum especialista naquele assunto e reproduzir integralmente a fala dessa pessoa. Geralmente, então, essa fala ela vem o quê? Marcada por aspas, né? Indicando quem foi que proferiu aquelas palavras e quando o autor faz isso, ele está reproduzindo integralmente a fala de outro. Então, reproduziu integralmente a fala de outro, nós temos o chamado discurso direto. Porém, o autor ele pode simplesmente reproduzir o sentido dito por outra pessoa, mas reproduzir esse sentido falando com as suas próprias palavras, ou seja, sem reproduzir exatamente como o outro disse. Quando isso acontece, nós temos o chamado discurso indireto. Tá ok? E já o discurso indireto livre, você não tem a marcação, tá? Então há a transição aí da fala do narrador para a fala do personagem, sem que ocorra a devida marcação ali, a introdução, os 2 pontos, o travessão, fazendo essa marcação. E você vai perceber basicamente essa mudança da fala do narrador para a fala do personagem, ficando ali também atento à questão da mudança do tempo verbal. Ok? Então são os 3 tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e o indireto livre. Tá? Vamos lá. Então vamos lá. Marque a alternativa correta que corresponda à utilização do discurso direto. Olha, quer saber do discurso direto aqui. Letra A. Sobre o beijo, a moça afirmou o seguinte. Sobre o beijo, a moça afirmou o seguinte. Quando desci do carro, fui mobilizada pelo desconhecido que me beijou. Veja bem, aqui abriu aspas. Está reproduzindo integralmente a fala da moça. Então, nós temos o discurso direto aí na letra A. Observe que na letra B, ele apenas diz, né? Ele havia beijado, ele a havia beijado. Então, é apenas o narrador contando aí o que aconteceu. Tá? A letra C diz que após mobilizar a moça, o desconhecido a beijou mais uma vez aí
o narrador apenas relatando a cena sem abrir a voz, o espaço para a fala da personagem. E a letra D diz, quando a moça desceu do carro, o desconhecido a imobilizou e a beijou. Mais uma vez aí apenas o narrador narrando a cena sem abrir o espaço para que tenhamos a fala da personagem. E então, resposta correta, letra A. 9. Considerando a função de linguagem na comunicação, marque a alternativa correta, cuja frase tem a função fática. Assunto sempre cobrado na prova de Minas Gerais. Elementos básicos de comunicação e funções da linguagem, ok? Este é um assunto sempre cobrado, tá? Então vamos lá, você tem que lembrar que todo texto, né, ao produzir um texto, o autor ele tem uma intenção. Todo texto ele é carregado de uma intencionalidade. E, de acordo com a intenção do autor, ele colocará ênfase em alguns elementos básicos do processo de comunicação. Então, nós temos quais são os elementos, o que precisa existir para que ocorra a comunicação. Né? Nós temos a figura do emissor, aquele que produz a mensagem, nós temos a figura do receptor, o destinatário, aquele a quem a mensagem se destina, nós temos a mensagem em si, né, o texto em si, o referente, que é o chamado assunto, que a mensagem trata, o código, que é a linguagem utilizada na produção dessa mensagem, o código linguístico, e o suporte, o meio físico que possibilita que essa mensagem saia do emissor e chegue ao destinatário, é o que nós chamamos de canal. Canal, então, é esse meio físico, é o suporte, é aquilo que possibilita, então, o estabelecimento ali de uma comunicação, é aquilo que abre uma comunicação. Então, é o canal, o chamado canal de comunicação. Então, vamos lá. Considerando a função de linguagem da comunicação, marque a alternativa correta, cuja frase tem a função fática, ou seja, a função de estabelecer uma comunicação, de criar uma comunicação. Observe bem, na letra A está falando compre batom. Está dando uma ordem para o receptor, para o destinatário dessa mensagem. Aí nós temos a chamada função apelativa, ou também chamada de função conativa, tá? E quando a ênfase é posta na figura do destinatário da mensagem, a intenção é convencê-lo a assumir um determinado comportamento. Então não é essa a resposta que nós queremos. Agora olha só a letra B, puxa, que calor. Então imagina você encontra com alguém ali no elevador, né, numa parada de ônibus, numa fila, e fala, puxa, que calor. Aquilo ali ele serve como o quê? Como a possibilidade de você abrir uma comunicação, né? Então você está testando um canal para ver se abre-se uma comunicação. Então, nós temos aqui a chamada função fática na letra B. Mas vamos continuar. Beba Coca-Cola, mais uma vez aqui, uma função apelativa ou conativa. E na letra D diz, eu te amo mais que tudo nessa vida. Observe que o autor aqui ele está expressando um sentimento, ele está colocando, né, um amor ali, um sentimento que ele carrega. Quando o autor do texto fala de si mesmo, a ênfase está posta na figura do próprio emissor, nós temos a chamada função emotiva ou função expressiva, beleza? Revise esse tópico, estará lá na sua prova, tá? Elementos básicos de comunicação e funções da linguagem. Inclusive, na minha página do Facebook, tem lá também uma aula abordando essa questão dos elementos básicos de comunicação e funções da linguagem. É uma aula que já está lá há algum tempo, procure lá na minha linha do tempo que você vai encontrar aí essa revisão. Beleza? E fechando essa prova, questão número 10. Questão número 10, cobrando aí mais uma vez vocabulário. Tá? Marca a alternativa correta, cujas palavras sublinhadas classificam-se como sinônimas. Vamos lá, o que é sinônimo? Sinônimo é aquela palavra que é utilizada, né, uma palavra diferente da utilizada, mas que expressa a mesma coisa, que carrega o mesmo sentido. Então são palavras diferentes, mas que expressam a mesma ideia, o mesmo sentido. Então vamos lá, olha só, nós temos aqui retificar é o mesmo que confirmar? Não, né? O mesmo que confirmar seria então ratificar. Tá? Então, retificar é o mesmo que refazer, que consertar, que fazer diferente, aí dependendo do contexto. Então, não pode ser. Coreografia é o mesmo que estudar um país? Não, coreografia é dança, né? Coreografia é uma dança. Estudar um país é a chamada corografia, que tem logo abaixo aí, né? Eles inverteram aí a letra B e a letra C, tá? A coreografia é o mesmo que você estudar um país, uma região, um território, alguma coisa assim. Então, a resposta correta fica aí para nós a letra C. Ratificar é o mesmo que
validar, é o mesmo que confirmar. Tá certo? Então alguém vai ratificar a informação, ou seja, ele vai confirmar essa informação, ele vai validar essa informação. Se ele vai retificar, é porque ele vai consertar, ele vai modificar de alguma forma isso daí. Ok? E essas questões, né, de vocabulário, observe bem. Isso daí não adianta você querer pegar lá uma lista agora de sinônimos e querer decorar. É bobagem. Leva vantagem desse tipo de questão quem tem realmente uma maior experiência de leitura e tem aí um vocabulário um pouco mais ampliado. Fica a dica para você, tá? Leia. Ao ler, se deparou com uma palavra nova, busque o sentido, busque o significado dela ali no dicionário, né? Para entender ela naquele contexto. Beleza? Olha só, galera, quero deixar aqui um recado para vocês, tá? Dia 26 de agosto agora, tá? Dia 26 de agosto, domingo, nós teremos um mega aulão de revisão para a prova de PMMG no Raio Concurso em Goiânia. Então não perca a oportunidade, há uma semana da prova, revisar esses tópicos principais, de repente você perceber aquilo que você ainda precisa melhorar, você vai ter uma semana ainda antes da prova para poder, de repente, identificar ali um ponto fraco e buscar corrigir, sanar aí essa pane. E nós do Raio Concursos estaremos com você então, domingo, dia 26, lá na sede do Raio Concurso, com a mega aula de revisão para a prova PMMG. Não perca essa oportunidade, acesse o site, inscreva-se, vagas limitadíssimas, tá? Vagas limitadíssimas, e você não pode ficar fora dessa. E se você curtiu essa revisão, se você gostou, valeu a pena, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, tá? Dê essa força aí para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu, professor Moacir Cabral, estou à disposição de todos vocês aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá? Na página do Raio Concurso. Então, deixe a sua mensagem, deixe a sua dúvida, que nós vamos respondendo aí. Amanhã, tá? Amanhã nós vamos comentar aqui mais uma prova, tá ok? Então, tamo junto. Até a próxima. Avante!